Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Conquer Summit de Liderança. 3 dias onde teremos conteúdos, cases e experts de mercado falando com ferramentas práticas para nos apoiar a como ser um líder melhor, de como podemos engajar, motivar as nossas equipes, gerando aí não só resultados, mas aí uma equipe vinculada ao propósito da organização. Bem, para você que está chegando agora, até todo mundo entrar aqui, estou vendo bastante gente aí já nos comentários colocando qual é a sua cidade. Então eu queria ouvir primeiro de vocês colocassem nos comentários aí do chat se vocês estão ouvindo bem, nos vendo, só para saber aí se precisa fazer algum ajuste, tá bom? Então vamos nos dizendo aí nos comentários. Boa noite, Wagner, boa noite, Rodrigo, Daniela, Vinícius, Oliver, Aline, minha xará, Rodinei, por favor, me digam se vocês realmente estão nos ouvindo e vendo. Isso, estão conseguindo nos ouvir aqui. Ou vai ou voa, já colocou aqui. Muito bom, let's go, boa noite. Sim, estão tudo ok. Obrigada, Felipe, Rafael, que está 100%. Ana, excelente, galera. Então, se de repente vocês verem que deu um problema no link para vocês, é só fazer um refresh da página que você já se conecta aqui com a gente novamente, tudo bem? Bem, já para aquecer vocês, eu quero fazer 2 perguntinhas. Eu estava ouvindo aí de vocês as localidades, porque o pessoal já estava se conectando. E o Conquer Summit é isso, é um espaço também de colaboração e de networking. Então eu queria que você comentasse agora no chat para mim qual é a sua cidade. Então, de onde você está falando? Eu já vi que tinha pessoas de BH, Curitiba, Joinville, São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu queria ouvir aí falar aqui de onde vocês estão, por favor. Então tem galera aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Passo Fundo, estão ouvindo bem? Boa noite, Sandra. Da onde vocês são aqui? Que mais? Rio de Janeiro, Natal, excelente, BH, várias cidades aqui, tanto de Santa Catarina, São Paulo, São José dos Pinhais, Campinas, excelente, gente. Sejam bem-vindos. Então, esse espaço, ele é aberto para a gente trocar, colocar um pouquinho os nossos desafios e também perguntas aqui para os nossos convidados. Quero fazer a segunda pergunta que hoje eu quero que você me diga nos nossos comentários aqui, qual é o seu maior desafio como líder? Qual que é hoje, que momento que você está hoje como líder? Você precisa treinar pessoas que são jovens como líderes, é líder de líderes, são equipes ainda que a gente precisa engajá-los melhor, que tem a ver com esse tema dessa noite, como a gente engaja e motiva, sabendo que a motivação é muito mais um estímulo por parte do líder. Então, de que maneira a gente constrói uma equipe baseada em confiança, vinculada a propósito, que esteja engajada aí para gerar resultados. Então, me falem aí um pouquinho quais são os maiores desafios de vocês. E aí a gente vai lendo aqui e acompanhando aí essa noite com muitas perguntas e trocas. Tem também aí o Ale de Marília, seja muito bem-vindo. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Aline Gomes, eu sou a head da Conquer hoje da parte comercial Brasil. Comecei na Conquer como professora, fui uma das primeiras professoras da Conquer São Paulo, sou psicóloga de formação, fui executiva de RH por 15 anos em grandes empresas, atendendo o Brasil e a América Latina. Trabalhei em empresas como Accenture, Ambev, Philip Morris, Bridgestone e estou aqui com a Conquer hoje com um baita desafio profissional. Hoje tem um time de 27 pessoas, indo para 50 pessoas em menos de um mês. Então, como engajar essas pessoas num desafio de expansão é um dos meus desafios. Também temos aqui o desafio de como que a gente trabalha com diferentes skills e perfis. Também vamos falar um pouquinho sobre hoje e nos 3 dias. Bem, o Conquer Summit de Liderança é um evento voltado para aquelas pessoas realmente que ocupam um cargo hoje de gestão, de liderança, que tem como objetivo de trazer ferramentas e desenvolver as habilidades desse líder nessa era em constante mudanças. Falando de inovação, de gestão, como que a gente se prepara o time para mudar, principalmente aí numa época de transformação digital. Bem, de hoje até quarta-feira, nós vamos trazer profissionais de referência do mercado que vão compartilhar conosco, profissionais do Facebook, como nós vamos ter hoje o Luciano, que daqui a pouquinho eu já vou apresentar para vocês, Johnson & Johnson e da Conquer aqui também, que eu estou acompanhada do Joseph, para a gente trocar um pouquinho só os nossos erros, nossos acertos e compartilhar nossas experiências. Vamos ter conteúdo e muita ferramenta mão na massa para que depois, na hora que você sair daqui desse webinário, você já tenha conteúdo prático
e ferramentas para implementar com o seu time na sua própria autorreflexão como líder de como você pode melhorar aí não só a sua comunicação, empatia e escuta com os seus colaboradores. Então, nós vamos ter também um webinar amanhã às 11 horas, então fique ligado na toda a nossa agenda, porque é muito importante vocês ficarem ligados nesses horários para não perder, porque a gente ainda não sabe se vai ter essa repetição. Então é bem importante vocês anotarem todas as dúvidas e irem mandando aqui para a gente, tá bom? Bem, deixa eu apresentar aqui já os meus convidados da noite. Então eu estou aqui do meu lado, é um prazer receber o Luciano Santos. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado digital. O Luciano começou sua carreira como desenvolvedor de sites no UOL. Em 2015, ele iniciou na área de vendas de publicidade online e por 10 anos trabalhou no Google Brasil. Em 2006, se juntou ao Facebook Brasil e atualmente é diretor de um time de vendas e está ajudando aí as empresas a tirarem o melhor de seus investimentos de publicidade. O Luciano também compartilha muitos insights, ferramentas nas suas redes sociais, através do canal Luciano Responde. Hoje ele tem 170 mil leitores no LinkedIn e 25 mil pessoas que o seguem no Instagram. É um espaço muito de troca, colaboração e é sempre um prazer receber o Luciano, que além de ser colunista da HSM, é também embaixador da Conk. Então seja bem-vindo, Luciano. Está super em casa e é um prazer ter você conosco. Obrigado, Aline. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Acho que o assunto não poderia ser melhor. Eu sou super entusiasta aí de educação corporativa, comportamento no trabalho, etc. E a gente vai ter umas boas histórias para contar hoje e discutir alguns casos. Excelente, Luciano. E estou aqui também com o Joseph, que depois de 25 anos aí, né, com 25 anos foi expatriado pelo Grupo Boticário para a América Latina para abrir toda a operação na Colômbia, para começar realmente as operações do Grupo Boticário na Colômbia. O Joseph, depois de um período aí de experiência não somente no Grupo Boticário, entre outras multinacionais. Ele foi passar uma temporada no Vale do Silício com essa inquietação sobre a educação e de que maneira que a gente podia colocar o propósito de transformar aí com ferramentas práticas habilidades que a escola não nos ensinou. Então o Joseph passou uma temporada no Vale do Silício e depois de 10 anos nessas multinacionais, ele empreendeu e aí é um dos cofundadores da Conquer. A Conquer hoje, ela já acelerou mais de 30 mil pessoas e o ano passado o Joseph ele foi indicado aí ao prêmio de empreendedor do ano da Ernst Young. Boa noite, Joseph, um prazer ter você aqui com a gente. Maravilha, Aline, Luciano, boa noite, todo o pessoal que está aí de casa assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês, a gente preparou uma semana de conteúdos muito ricos nesse Conquer Summit de liderança. Vamos ver, a gente vai acompanhar junto. Excelente. Gente, para quem não conhece a Conquer é uma escola de negócios da nova economia que atua em 3 áreas estratégicas. Nós trabalhamos aí com especializações profissionais, como o nosso curso de liderança. Trabalhamos também cursos de soft skills, como oratória, trabalhamos inteligência emocional e também treinamentos personalizados com programas para a sua empresa. Hoje a Conquer já conta com 11 unidades em 8 cidades, já acelerou mais de 30 mil alunos e 200 empresas em 3 anos e meio. Bem, já me apresentei para vocês, então quero deixar esse espaço aqui, o pessoal está curtindo, não vê a hora de a gente começar a trocar aí com o Luciano com conteúdo aí mão na massa. Quero falar um pouquinho de como vai ser a agenda de hoje para vocês se prepararem aí com as perguntas, tá? Nós vamos conversar aqui falando sobre um tema de engajamento. Como é que a gente motiva e engaja os nossos colaboradores diante de pressão, resultados, com as angústias pessoais dos colaboradores? Como é que a gente trabalha? Quais são essas habilidades que o líder precisa desenvolver? Não apenas no time, no ambiente de trabalho, mas ele como profissional. Bem, então o Luciano vai apresentar um material extremamente rico, com base na sua experiência e da sua carreira como líder. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso curso de liderança aqui na Conquer e tem uma novidade super especial aí para trazer para vocês. E depois a gente vai abrir espaço para perguntas. Então fiquem super à vontade aí para poder trazer as perguntas de vocês em relação aos temas do Luciano. Tudo bem? Então, as pessoas estão aqui, né, a Tarsila falando que como é que a gente faz, né, para ter uma equipe de agilidade, se adaptar com essa flexibilidade. Então a gente vai falar um pouquinho que tudo isso envolve a questão não apenas de resiliência, mas de engajamento. Então, sejam bem-vindos ao Conquer Summit de Liderança e a gente vai começar agora com o Luciano apresentando aí um pouquinho
que é a grande pergunta da noite, né? Como engajar e motivar a equipe para não só ter um ambiente melhor de trabalho, mas resultados, e aí uma equipe que é o sonho de todos de alta performance, Luciano. Então, vamos começar aí com tudo. Vamos começar, vamos trazer a apresentação também. Quando a gente fala sobre motivação, o tema de hoje, né, criando uma cultura que engaje e motive profissionais, estava até conversando um pouquinho com a Aline antes da gente começar aqui. É uma fórmula muito simples, gente. Eu vou trazer alguns temas para vocês hoje. Vocês vão perceber que quando a gente olha para o que estava assim, nossa, mas isso é tão óbvio e simples. E é isso óbvio e a simplicidade que a gente precisa, assim, nesse mundo de liderança. Vamos para o próximo slide? Quando eu comecei a raciocinar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, eu comecei a pesquisar um pouquinho no Google, puxei alguns livros, consultei alguns amigos, e eu percebi que o tema ele sempre aparecia separado em dois pedaços: liderança do lado e motivação da outra. Tem liderança aqui, motivar tá de um lado, liderança tá do outro. E quando eu penso sobre isso, é um pouco do que eu trago aqui. Liderança e motivação são inseparáveis. Não tem como desunir um do outro. Não tem motivação sem direção e não tem direção sem motivação. O que eu quero dizer com isso? Para você trabalhar motivado em alguma coisa, você precisa de um líder que te dá uma visão, uma direção, que te mostra as prioridades, que é o que eu estou chamando de direção aqui. Se você tem motivação e não tem nenhuma direção, você não vai para lugar nenhum. E o contrário também é verdade. Então, tudo está dentro do grande tema que eu chamo de liderança. É a mesma coisa. A gente pode ir para o próximo slide também? E depois, algo que eu sempre gosto de fazer para todos os assuntos que eu debato, que eu escrevo, que eu estou refletindo, é perguntar para as pessoas e conversar bastante sobre aquilo para conseguir ter outras perspectivas. E uma coisa que eu fiz, que vocês estão vendo aqui, que eu vou explicar o que é perguntar para os meus leitores, tanto do LinkedIn quanto do Instagram, quais são os atributos, quais são os comportamentos que os líderes têm, que os motiva, que os engaje, que faz com que eles tenham vontade de estar ali na empresa, de bater uma meta, de entregar um projeto e por aí vai. E eu peguei e compilei isso tudo, teve mais ou menos umas 150 respostas, não chamo nem de pesquisa, é uma consulta para os pesquisadores não me matarem, uma consulta. Eu compilei isso tudo e é o que você está vendo aqui nessa nuvem de palavras. E deem uma olhada nas palavras que aparecem ali. O líder, o que esse líder faz? Ele respeita, ele escuta, ele reconhece, ele comunica, ele colabora, ele confia e por aí vai. E eu vou falar um pouquinho, eu não vou falar de tudo, a gente tem muitos temas aqui, motivação e engajamento, a gente poderia falar por 5 horas, ter o summit todo para a gente falar sobre isso, mas eu vou tocar nos que eu considero os mais chaves, são os 5 primeiros, que vai da escuta até a confiança. E duas outras coisas interessantes que também tem para a gente conversar um pouquinho, aqui nesse slide quando a gente pensa em, vou motivar o meu time de vendas para bater meta, qual é a primeira coisa que você pensa, Aline? Motivar para bater meta? Acho que eu vou dar visão, vou ter certeza se eles sabem como bater meta, né? Como bater... Exatamente, mas o que muita gente pensa quando a gente fala em time de vendas e bater uma meta, dinheiro, bônus, etc. Recompensa. E eu não sei se dá para ver aí na apresentação, mas se vocês pegarem esse slide agora, que a gente acabou de mostrar, a palavra dinheiro aparece bem pequenininha ali, ela foi mencionada poucas vezes nessa captura de informação que eu peguei. Esse foi o primeiro insight que eu tive desse exercício. E um segundo, que é até um pouquinho triste, quando eu perguntei para as pessoas o que os líderes fazem, etc., a maioria esmagadora não me trouxe exemplos de bons líderes que se comportavam A, B ou C, dessa forma. Trouxeram exemplos de que o líder não faz. Teve uma pessoa até que escreveu, eu não sei te dar, Luciano, um exemplo do que um bom líder faz, mas posso te dizer o que um mau líder faz. O meu não escuta de jeito nenhum, é extremamente arrogante e nunca está lá para suportar o time. Isso faz todo sentido, porque a gente tem alguns estudos que a própria Gallup fala que 70% do nível do engajamento do time é atribuído à qualidade. 90% das pessoas, elas vão embora das empresas com o desejo de se livrar do chefe. E aí as pessoas sempre acham que as pessoas estão focadas em dinheiro, em recompensa, e é isso que as pessoas buscam, né? E existe também uma outra pesquisa muito interessante para agregar nesse ponto, que a Global Force fala que os líderes, as empresas que focam em engajamento, nessa escuta, nessa colaboração, elas têm um retorno sobre ativo de 3 vezes mais. Então, quer dizer, quando você engaja, se a gente for pensar, né, há 10, 15 anos atrás no exercício da liderança, eu escutava muito que isso era perda de tempo, era
programa de qualidade de vida. E hoje a gente vê que se você não trabalha a colaboração, a escuta e a troca, a maior parte de um tema que parece tão clichê, que é feedback, que é liderança, ainda tem bons exemplos aí de cases que chegam, como o Luciano falou, de pessoas que têm experiências que não... Olha, eu sei o que não é ser um bom líder. Como é, eu nunca tive essa experiência, né? E por isso, né, o Joseph está até ali fazendo assim com a cabeça, por isso que quando as pessoas me perguntam assim, o que a gente mais necessita no mundo corporativo e de educação corporativa, treinamento para liderança. Para mim é uma das coisas mais importantes e com maior deficiência que a gente tem hoje no mercado. E é por isso que eu fico muito feliz pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, e é de coração, vocês sabem disso. Tá? E vamos voltar para o slide agora. E José, você quer comentar alguma coisa? Vai lá. Acho que só fazer uma complementação, que antigamente existia o mito, né? Os líderes mais antigos têm o mito da cenoura e do chicote, né? São duas formas para motivar um colaborador. Pela cenoura, colocando uma meta, dando um prêmio, ou pelo chicote, ameaçando ser demitido. E essa tua pesquisa, mesmo que pequena, e todos os dados que a Aline citou também, deixam muito claro que isso hoje em dia é um mito, né? A melhor forma de desenvolver, de engajar, de motivar um colaborador definitivamente não é através da cenoura nem do chicote, né? Exatamente, exatamente. E se a gente voltar para a apresentação agora, a gente pode ir para o próximo slide. Tá, então, eu primeiro refleti, depois fiz aquele exercício de consultar as pessoas ali, os meus leitores, os meus amigos, etc. E depois eu pensei um pouquinho sobre a ciência por trás da motivação, né, Aline? Você até falou agora que é psicóloga, fiquei até com vergonha de trazer aqui uma pirâmide de Maslow, mas não tem como desassociar disso. Se você for agora lá no Google e pesquisar a ciência da motivação, frameworks de motivação, você provavelmente vai encontrar muitas imagens e muitos artigos falando um pouquinho sobre essa pirâmide que a gente está vendo aqui. E a gente pode ir para o próximo slide. A pirâmide de Maslow, o que ela é? Ela fala que a gente tem alguns estratos de necessidades e quando a gente consegue ali suprir aquela necessidade, a gente consegue passar para o próximo passo. Para o exercício e para o papo que a gente vai fazer hoje, eu não vou falar muito de todos os níveis não, principalmente os dois níveis mais inferiores, que é o fisiológico, ali a nossa necessidade de se alimentar, dormir, beber, e o da segurança, que é a nossa necessidade de ter segurança psicológica e segurança financeira também, uma casa, etc. Eu não vou falar disso. Muita gente deve estar se perguntando agora, né? Pô, mas dinheiro é tão importante, dinheiro é importante sim, mas esse assunto é muito amplo, então eu vou partir do princípio aqui que isso está funcionando muito bem, que isso está bem suprido, e o que acontece no nível de pertencimento, reconhecimento e ali autorrealização, que é um bem-estar ali pleno no ambiente de trabalho. Então eu vou trabalhar bastante nessa parte. Vamos para o próximo slide, por favor? E eu tentei pegar para falar desse tema e trazer 6 aprendizados que eu tive nesses meus últimos 21, 22 anos no ambiente corporativo e principalmente nos meus últimos 15 anos como líder de pessoas. Então, quando eu penso aí na motivação e no engajamento de times, de criar essa cultura, quais são as coisas que eu quero falar, que eu gostaria de falar? Eu pensei em 6 temas. E o primeiro dele que eu trago aqui, que é meio interessante, que eu falo que, e a gente já falou um pouquinho disso, dinheiro nem sempre motiva um time. E eu não falo isso apenas de uma percepção. Em um dos empregos que eu tive, eu trabalhava com times que a gente chamava de gerenciamento de contas, um time de gerentes de contas, e eu, junto com a liderança na época, a gente decidiu que a gente queria incentivar os times a trazerem mais receita. E uma das maneiras que a gente pensou isso, que é a maneira mais óbvia que a gente tem no mercado, principalmente se você trabalhar com vendas, vamos colocar ali um bônus bem agressivo. E a gente implementou então para os times, e isso foi uma mudança global, um bônus de vendas super agressivo. E a gente tinha ali a teoria por trás, né, que aquilo ia gerar muito mais receita para a empresa, eu dou dinheiro para a pessoa, eu dou a oportunidade dela ganhar mais, aquilo vai gerar mais receita. A gente rodou o experimento em 2 fases, 6 meses e depois 12 meses. E o que a gente descobriu no final desse experimento é que ter colocado aquele bônus mais agressivo de vendas gerou em 0 de incremento. Não era estatisticamente significante a diferença que a gente viu. E aquilo foi extremamente curioso para a gente. Falou, mas tudo que diz para a gente, e tudo que dizem para a gente, principalmente quando a gente está ali gerenciando pessoas que trabalham com vendas, eu dou mais dinheiro, eu dou um bônus mais agressivo, essa pessoa vai gerar mais resultado para a empresa. Mas aquilo não foi uma realidade para a gente. E aqui eu vou fazer vou abrir uma aspas, a gente está falando aí de um grupo de pessoas de 20 e 25 anos, tá? É bem específico, talvez seja um pouco diferente, mas eu não acredito que seja tão diferente assim também não. E se a gente for para o próximo slide,
a gente ficou super intrigado com esse resultado e falou o que aconteceu. E a gente resolveu cavucar isso um pouquinho e fez uma pesquisa com esse grupo de trabalho que foi afetado por essa mudança. E o que a gente descobriu? Que para eles o dinheiro é importante, mas não é a principal, nem de longe, a principal motivação. E o que era motivação, o que é motivação para eles? Aprender algo diferente, então o aprendizado que eles estavam tirando do trabalho, ter novas experiências daquele trabalho, trabalhar ali com vendas, aprender uma habilidade diferente, trabalhar num projeto, fazer parte de um time colaborativo, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre isso, e também crescer profissionalmente. E assim, esse foi um aprendizado que eu tive, empírico ali, vendo o que aconteceu, que eu levo para o resto da minha vida. De novo, gente, eu não estou aqui pregando que dinheiro não é importante, não é nada disso, dinheiro é muito importante, mas para muitos times, e eu diria talvez para a maioria, não é a principal motivação por trás. E tem, para quem gosta de buscar, quer o quero mais, né? A gente sempre fala na Conquer de quero mais. Então a gente tem também aí o Daniel Pink que vem com vários, tem TEDs, tem livros que fala muito sobre a motivação 3.0, que ele fala muito do quanto as pessoas, elas precisam, a gente vai falar um pouco mais ao longo desses 3 dias, mas do quanto hoje os profissionais, numa era em constante mudança, buscam um ambiente onde possa ter autonomia, então as pessoas querem contribuir, dar ideias, então o quanto hoje você está preparando o seu time para delegar, então é muito importante essa habilidade do líder, né, Luciano? Porque hoje a gente fala, não, eu vou delegar, mas você não prepara a questão de responsabilidade, a accountability, ou seja, o quanto que você traz aí de, prepara o seu time para ser responsável, agente aí, né, de corresponsável pela sua criação do seu resultado através da sua atitude. As pessoas também querem compartilhar, né, coisas que tenham a ver com o seu propósito, né, e aí propósito que faz sentido, né, vamos aterrissar, não é uma coisa assim, abraçar a árvore, né, é uma questão realmente o quanto faz sentido, o quanto eu estou agregando coisas que os meus valores e as coisas que eu acredito, elas estão dando voz no meu dia a dia de trabalho. E a gente vê muito o quanto a gente consegue, que é um gráfico bem importante, que acho que é legal a gente como líder sempre cruzar, de tempos em tempos eu faço muito isso com o meu time, como que está a habilidade do time versus o desafio que ela tem? As pessoas querem desafios que tem a ver com o aprendizado, de crescimento profissional que o Luciano trouxe, né? Desse case que ele teve aí na jornada profissional dele. Então, o quanto se as pessoas hoje, elas estão super desafiadas, mas elas não estão preparadas na habilidade, possivelmente a pessoa vai estar desesperada. Se você faz o contrário, se a pessoa tem um baixo desafio e está bem, performando bem na sua habilidade, ela vai se sentir desmotivada. Então, esse caminho de flow, que é esse equilíbrio entre o desafio versus a habilidade, é o que o Luciano fala de que não é só o dinheiro. Então, o quanto ela realmente está trazendo ideias, está tendo um espaço de colaboração e ela está contribuindo verdadeiramente para o negócio, né? Tá um dando a mão com o outro. Exato. Não tem como separar, muito bem colocado, Aline. Exato. E a gente vai falar bem, vai entrar um pouquinho mais a fundo em alguns desses assuntos daqui a pouco. E indo para a próxima história, a gente pode passar para o próximo slide? Esse. Uma coisa que eu gosto de falar bastante também, isso toca bastante um pouco do que você comentou agora, desse bem-estar no trabalho, é que eu falo que bem-estar ou felicidade, tá? E, eu sei que felicidade aí é um conceito super amplo, mas eu acredito muito nela no ambiente de trabalho, ajuda a bater meta. Eu acredito nisso fielmente. E por que eu acredito nisso? Tá, por observação dos times que eu gerencio até hoje, mas tem uma história, Aline, que eu sempre lembro, tá? Que é a história, eu vou chamar a pessoa com o nome da minha filha, Olivia, tá? A história da Olivia. Por que essa história da Olivia é legal? Eu sempre tenho por hábito conversar com todas as pessoas do meu time, não só com os meus gerentes, as pessoas que reportam para mim, mas conversar com absolutamente todo mundo do time. Então eu abro espaço para isso, porque escutar, a gente vai ver isso mais para o final, é uma das habilidades mais importantes que um líder pode ter. A gente vai falar bem mais profundamente dela daqui a pouco, mas eu gosto de abrir esse espaço para falar com os meus times. E um dia eu recebi a Olivia. A gente foi para uma sala conversar, a gente tinha 30 minutos ali para falar da carreira dela, de como as coisas estavam indo, é bem aberto o espaço que eu deixo, e ela me contou o quanto ela estava feliz com o líder dela. O líder dela era um líder que estava desenvolvendo ela profissionalmente, estava ajudando ela a adquirir novas habilidades, era uma pessoa que escutava, que confiava absolutamente nela, e ela falava com muita propriedade, muito carinho, e reconhecendo o líder como um líder muito forte, um líder que criava ali uma cultura
muito legal, uma cultura que motiva, que engaja, que faz com que as pessoas tenham esse tal de bem-estar e felicidade dentro do trabalho. E ela me contou isso e a gente bateu um papo, foi super legal. Depois eu dei o feedback também para o gerente, porque o gerente também tem que receber feedback, tem que receber reconhecimento por tudo. Fui lá, conversei com ele e passou. Um tempo depois a gente estava numa concorrência. A gente estava concorrendo, a gente trabalhava com contas publicitárias, a gente tinha uma concorrência, um valor expressivo. E passou um tempo, a gente conseguiu ganhar aquela concorrência. Era um valor bem legal e ajudar a gente a bater a meta daquele trimestre. E quando fechou a concorrência, era com uma agência, eu perguntei para o dono da agência. Falei assim, pô, que legal que a gente ganhou, mas você pode falar um pouquinho o que fez diferença? Foi a proposta, foram as condições, foi o SLA que a gente vai dar para você, né? Os recursos, o que fez a diferença para a gente ganhar essa concorrência e conseguir essa verba para nossa empresa? E ele virou para mim e falou, foi a Olivia. Eu falei, foi a Olivia? Como assim foi a Olivia? Ele, Luciano, a gente trabalha com a Olivia aí no time e ela atende a gente tão bem, ela tem uma atitude tão positiva que a gente queria que essa verba fosse gerenciada por ela. A gente queria que ela tocasse as nossas campanhas. E eu achei isso extraordinário, porque eu não consigo separar aquele bem-estar que a Olivia sente, né? De ter ali um líder forte, um líder que motiva, que engaja, que escuta, que respeita, que confia, e a gente ter conseguido ganhar aquela receita, ganhar aquele orçamento para a nossa empresa. Eu não consigo separar um do outro. Então eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente tem muito mais motivação quando a gente tem alguém que acredita na gente, que confia na gente, que escuta a gente, que está lá, quando a gente tem um líder forte. Então eu não tenho nenhuma dúvida, gente. Bem-estar no trabalho, ou felicidade, tá? Eu que sou mais entusiasta e mais positivo, falo a palavra felicidade também, ajuda sim a bater meta, ajuda a entregar aquele projeto, ajuda a gente a atingir o que quer que seja no ambiente de trabalho. E acho que isso é um papel bem importante, porque falar como eu faço isso, né, Luciano? Como? Então me dá algumas dicas. Eu vejo muito no meu exercício de liderança que o líder, ele acha que a jornada do colaborador muitas vezes é responsabilidade só de uma área de recursos humanos, que cuida de cultura, e olhar cultura, gente, é fundamental. Hoje eu estava lendo sobre isso, sobre o quanto realmente você trabalhar a cultura, o quanto está impressa no dia a dia, que tem muito a ver com o que nós falamos, as janelas quebradas. Então, engajamento, o que são as janelas quebradas? Quais são aqueles ruídos de comunicação, né? Aquelas coisas de corredor, aquelas frases, né? Que o pessoal fala da rádio, que fica falando aí pelos corredores. Então, se tem uma janela quebrada e várias pessoas estão falando, eu não sou ouvido, eu não me sinto olhando as minhas necessidades, não tem empatia nem simplesmente para troca, porque empatia não é simplesmente fazer o que o colaborador quer, é dar espaço para ouvir a necessidade por trás daquela fala do colaborador. Então, isso vira um ruído de comunicação muito grande. E aí a empresa, ela tem ótimos valores, um ótimo propósito, só que ela não tem congruência. Então, se o líder ele também não é congruente, naturalmente aquela janela quebrada, ela vai virar uma porta e isso vai virar realmente a marca do colaborador, né? A sua maior embaixador da tua marca é o teu colaborador e não só o seu cliente. Eu vejo muitos líderes hoje trabalhando muito ouvindo o cliente e pouco o seu colaborador. Então, eu sempre faço a pergunta, né? Para os meus líderes, ou eu me faço a pergunta, né? Nos cursos de liderança que eu participava como professora, eu sempre perguntava, né? Olhando a sua última semana, líder, quantos % você dedicou para a sua equipe? Para desenvolver a sua time, para falar, ouvir. Se for menos de 70%, temos um problema. Temos que falar sim sobre negócio, sobre resultados, sobre processos, mas o quanto você está marcando o que nós chamamos de uma ferramenta que é o one-on-one. Então, o que é o one-on-one? É uma conversa, é como se fosse um feedback, mas o feedback do como. Como? Porque no one-on-one, você passa o dia inteiro conversando com o seu time, a semana inteira. Se você perguntar para o seu time se recebeu feedback, o que os colaboradores falam, Luciano? Que não recebeu. Nada. Então, o quanto no seu one-on-one você tem um espaço, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias ou na semana, para falar 15, 20 minutos sobre as expectativas dele, os sonhos deles, as habilidades dele, nada sobre o trabalho. Então, é bem importante isso, né? É uma ferramenta bem prática e fazer o que nós chamamos de ritos de cultura, né? Então, o que na prática você pode fazer para as pessoas se sentindo colaborando, elas trocando, trazendo exemplos de boas práticas. Então, isso tem muito a ver com esse case que você contou, né? Total, total. A gente vai aprofundar um pouco nessa questão do one-on-one, gente. Isso é algo que eu sou extremamente apaixonado
e que não existe. Outro dia alguém me escreveu, Aline, e não deveria, mas fez isso, me mandou uma circular interna da empresa. E nessa circular interna da empresa tinha as regras de acesso aos executivos. E aí, se você tivesse 2 níveis de diferença dos executivos, você não podia mandar um e-mail para ele. Não podia, era proibido. Você tinha que mandar para o seu gerente ou o seu gerente mandar para ele. E eu fiquei pensando, que cultura distorcida e que ponto cego que esses líderes têm que não tem contato com seus times. Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois de one-on-one, como escutar, como fortalecer a escuta e por aí vai. E tá, então essa história da Olivia é sensacional, eu adoro, porque ela mostra pra gente como, né... Joseph, vai lá, faz um jumpinho. Dando uma complementação, existe um livro que fala sobre felicidade no trabalho, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele deixa muito claro que esse negócio de felicidade no trabalho não é papo de abraçar árvore, papo de otimismo, ele é algo cientificamente comprovado, inclusive. Eles fizeram vários estudos pela Universidade de Harvard e eles comprovaram que o colaborador, quando ele trabalha mais feliz, ele está mais propenso a atingir metas, a ser mais produtivo. Inclusive, eles fizeram essa mesma pesquisa em outros ramos de atuação e eles viram que um médico que está trabalhando feliz, com alto nível de felicidade, ele tende a ser 17% mais assertivo nos diagnósticos. Então, felicidade no trabalho gera resultado, gera meta, gera e salva vidas, inclusive, no caso dos médicos, né? A gente precisa de mais Olivias nesse favor. mundo, muito mais, muito mais. Outro dia também, eu falei um pouquinho, eu escrevi um artigo sobre felicidade no ambiente de trabalho para os líderes, falando, pergunte para as pessoas se elas são felizes, você vai ter algumas surpresas boas. E eu tive lá o que eu falo que é o comentário mais triste que eu já recebi até hoje na minha vida, quando a pessoa falou, eu tenho 27 anos de carreira, nunca um líder perguntou se eu estava feliz no trabalho. Eu falei, gente, como é que você passa uma vida inteira dentro do trabalho sem alguém se importar num nível humano com você? Mas, bom, a felicidade é um tema de liderança que a gente pode falar aqui num summit inteiro, mas vamos para o outro slide agora, que tem um outro ponto que eu queria trazer, que é muito legal também, que eu falo que, né, a gente tem muito... De novo, né, a minha área de experiência é vendas, né, são times de vendas, a gente fala muito sobre competição, mas um dos insights que eu tive também nesses últimos 21 anos, que eu falo que colaboração ganha da competição. E eu falo, eu escrevi aqui também, crie times que confiem uns nos outros. E por que eu falo isso? Eu vou trazer aqui, a gente pode ir para o próximo slide, esse cara que a gente está vendo aqui agora, vou aportuguesar aqui o nome dele, Simon Sinek, o Simon Sinek. Ele é excelente, ele tem vários vídeos, ele fala sobre liderança, fala sobre educação corporativa e ele trouxe ele trabalhou com Navy SEALs, que é a Marinha Americana, e ele estava fazendo um trabalho de performance com eles e o Navy SEALs, essa Marinha Americana, eles são conhecidos como uma das instituições de melhor performance do planeta e dos Estados Unidos também. E ele foi até lá, a gente pode ir para o próximo slide também, ele foi até lá e perguntou para eles, esse aqui, ele foi lá e perguntou para eles, por que vocês acham que isso acontece? Perguntou para os Navy SEALs, para a liderança, por que vocês acham que isso acontece? Por que a instituição é tão produtiva? Como vocês selecionam as pessoas, né, os militares que trabalham aqui? Eles falaram, bom, a gente usa esse framework, a gente olha 2 grandes coisas. A primeira coisa que a gente olha é a performance da pessoa, só que a gente olha uma coisa adicional, que é o que a gente chama aqui de confiança, o nível de confiança daquela pessoa. Isso é extremamente interessante, porque quando você olha para esse framework, ele parece bem óbvio, né? Ali na parte inferior esquerda tem ali baixa performance, baixa confiança. Claro que a gente não quer contratar essa pessoa, a gente não quer essa pessoa no nosso time. E a gente tem outro quadrante que a gente está vendo ali em verde, que é aquela pessoa de alta performance e alta confiança. É claro que a gente quer essa pessoa no nosso time, né? Alta performance, alta confiança. Mas aqui que vem a parte interessante. Eles preferem, na instituição, contratar uma pessoa de média performance e alta confiança e, às vezes, até uma pessoa de baixa performance e alta confiança do que alguém que está lá no quadrante superior esquerdo, que é alguém de alta performance e baixa confiança. Quem é aquela pessoa ali que está no quadrante vermelho, alta performance e baixa confiança? É aquela pessoa tóxica, é aquela pessoa que só pensa no curto prazo, é aquela pessoa que não colabora com o time. E o mais interessante desse framework que ele traz, dessa observação super poderosa que ele teve, é que muitas das empresas, a maioria esmagadora das empresas, quando pensam em avaliação, pensam apenas em um KPI, que é o KPI
de alta performance. Então, muitas empresas, a maioria das empresas, só pensam naquele ganho de curto prazo. E qual que é o malefício, qual que é a consequência disso? As coisas quebram com o tempo, não existe um ganho de médio e de longo prazo. Eu acho esse framework excepcional, porque quando eu troco ali aquela parte ali de Joseph, de confiança por colaboração, a mesma história é verdadeira. É um pouco daquilo que a gente trouxe lá no começo daquela primeira história, que as pessoas querem trabalhar num time colaborativo. Por quê? Porque quando você colabora, talvez você tenha ali uma pequena redução no curto prazo, mas no longo prazo todo o time vai ganhar, e principalmente quem ganha, a empresa. Então, por isso que eu adoro esse framework. Se vocês pesquisarem por Simon Sinek, vocês vão encontrar. Está traduzido aqui também. E depois eu disponibilizo também lá nas minhas redes sociais. Excelente. Luciano, Pode falar, Joseph. Uma dúvida surgiu aqui da Nicole, que está acompanhando a gente. Quando você fala confiança ali no gráfico, você está falando de confiança na empresa, confiança no líder ou autoconfiança? Eu gosto muito da maneira como o Simon coloca isso na explicação dele. Eu não quis roubar todo o speech dele, a Joseph, mas ele fala: performance é ali quanto você. É aquele cara que você confia que vai bater a meta da empresa. Confiança é aquele cara que você confia ficar com a sua esposa e com o seu dinheiro. E assim, quando a gente traduz isso para um ambiente corporativo, confiança é aquele cara que vai colaborar com você, é aquele cara que vai compartilhar uma técnica que ele usou para fechar ali uma negociação, que vai compartilhar uma apresentação que ficou legal e que está tendo boa aceitação para os clientes. Confiança no colaborador, né? Que vai te ensinar, é do time como um todo, é aquela confiança de, pô, eu confio, eu trabalho com a Aline, eu confio nela, eu sei que nós dois juntos a gente consegue fazer mais. Principalmente no médio e no longo prazo. Então, é a confiança em como aquela pessoa vai agregar e gerar valor para o time como um todo. Perfeito, entendido. Obrigado. Boa observação. E você ia falar alguma coisa, Aline? Não, eu acho que é isso, né? Acho que essa questão da confiança envolve uma série de passos que o líder pode fazer, né? Desde abrir espaço para ideias, falar o que está legal e principalmente o que não está legal, porque senão você vai na cultura apenas da alta performance e gera a cultura do medo, que gera a cultura do autoritarismo. E aí ela vem com uma roupagem que agora é cultura de alta performance. E aí as pessoas esquecem que parece dicotômico para a cabeça do líder, mas clima que a gente fala sobre colaboração, empatia, comunicação, bem-estar, ela tem que andar junto com indicadores, KPIs, performances, OKRs e todos os outros. Então, esse é o grande papel do líder, de que maneira que eu faço esses pratos. E aí, líder, se você não sabe por onde conversar, pergunte para o seu time. A ferramenta principal pergunte para o seu time o que está legal, o que não está legal. Pergunte como você pode melhorar, porque acho que a gente tem muito medo de perguntar para a equipe e não está aberto para ouvir. Né? Então, acho que esse é um grande exercício aí, que a gente tem que sempre estar oxigenando. Eu já tive muito medo de perguntar, porque eu sabia que eu era uma líder que focava muito em resultados e tinha zero inteligência emocional. Então, quando você olha também e faz uma reflexão dos seus erros como líder e como você pode fazer melhor, eu acho que é o primeiro passo também para você também abaixar a tua guarda e se aproximar das pessoas. Né? Total. E você vê que a gente sempre volta para a escuta. Né? A gente passa em todos os tópicos aqui e sempre volta para a escuta. A gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco, mas concordo 100%, Aline. E falando em confiança, né? Obrigado, você trouxe o próximo ponto, a gente pode ir para o próximo slide. Eu falo que, né, a gente viu lá que comunicação é um dos pontos bem importantes, aparece em qualquer lá, os 10 comportamentos que um líder tem que ter, lá tem um monte desses artigos aí na internet. A confiança está sempre lá também, direcionamento, objetividade, confiança está sempre lá no meio. E comunicação está sempre lá no meio, comunicação eu quero falar. E comunicação é importante, tá? Comunicação é a base de qualquer liderança, sem comunicação nada funciona. Um líder precisa comunicar, ele precisa passar a visão, ele precisa passar o direcionamento, ele precisa explicar quais são as prioridades, ele precisa explicar o que o colaborador está fazendo, né? O que a pessoa ali do time está fazendo, ou o que tem que fazer, o que é importante, qual o propósito dela, qual o propósito da contratação dela. Então, isso tudo é básico. A comunicação que eu estou falando aqui, ela vai um passo além, um nível abaixo, que é a comunicação da confiança. E como não poderia ser diferente, eu vou trazer uma outra história aqui, que eu adoro ilustrar os meus pontos com histórias, que é a história da Sam, vou chamar ela de Sam. A Sam, ela trabalhou no meu time, eu contratei ela para um time de mais ou menos umas 8 pessoas, que já tinha ficado sem liderança
por uns 2, 3 meses, né? O time estava se sentindo ali um pouco órfão, não conseguia dar conta de todo o trabalho, mas eu contratei a Sam já sabendo que ela estava no outro processo e tinha poucas chances de passar para ir para a Irlanda. E eu sabia que tinha um risco, mas ela era muito boa, ela era perfeita para a posição, eu acabei contratando e aí o pior aconteceu. Não, pior não, melhor, né? Ela conseguiu passar lá para a vaga, conseguiu dar um passo super legal na carreira dela, ela passou para essa vaga na Irlanda. E aí a gente ficou numa situação em que a gente tinha um time que estava sem líder, contratamos um líder excepcional e esse líder ia sair. E aí a Sam falou, pô, eu acho que a gente deveria, Lu, comunicar ao time agora que eu estou saindo, mesmo eu ainda ficando aqui mais 2, 3 meses. Vamos comunicar agora. Eu falei, não, Sam, o time já estava sem liderança, eles vão ficar ansiosos, vão ficar preocupados, vamos segurar essa informação. Passou um tempinho, algumas semanas, a Sam veio falar comigo de novo e falou, pô, Lu, vamos comunicar o time, etc. Eu falei, não, Sam, ó, eu vou, é melhor não, eles já estavam ansiosos antes, vamos ficar de novo, vamos esperar mais um pouquinho. Aí passou de novo e, por sorte, né, eu tinha uma líder que sentia ali sentia que tinha liberdade para insistir comigo que, Lu, essa não é a melhor decisão que você está tomando. E aí, quando a gente estava numa reunião de líderes, todo o meu time de liderança, umas 6 pessoas, ela trouxe esse ponto de novo. Falou, pô, Lu, acho que a gente deveria comunicar. Eu falei, tá bom, Sam, olha, eu acho que não, mas, pessoal, quero escutar de vocês. O que vocês acham? E, de forma unânime, todos os meus líderes achavam que a gente deveria comunicar também. Eu falei, tá bom, legal. Aqui não é uma democracia, mas é uma democracia agora. Então, sim, se vocês acham que é melhor, vamos comunicar. E a gente foi lá e fez a comunicação para o time. E como eu já citei lá atrás, eu sempre abro espaço para falar com todas as pessoas da minha equipe, e principalmente quando tem mudanças desse tipo. Então, eu resolvi falar com todo mundo sobre isso, ali meia horinha com cada um deles. E um deles que veio até minha sala, o Luiz, falou, Lu, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a confiança que você tem na gente em abrir essa informação. Eu sei que é um pouco preocupante estar sem líder, mas obrigado por confiar na gente. Fiquei com um misto de um pouco de vergonha e fui super honesto com ele. Falei, Luiz, não fui eu que tomei essa decisão. Foi a Sam que insistiu, eu nem sabia se era a melhor coisa, agradeço a ela. E depois uma segunda pessoa me trouxe esse mesmo ponto. E foi um aprendizado gigantesco para mim, porque não basta só comunicar, a gente precisa confiar no nosso time também. A gente precisa ter uma comunicação da confiança. Eu mudei completamente depois desse caso. Hoje em dia, quer saber, eu trabalho com adultos no meu time. Eles conseguem lidar com isso. Quando você tiver em dúvida se a gente deveria ou não abrir alguma coisa, lógico, se não for legal, sensitivo, etc., sempre abra, sempre confie no seu time. Quando a gente confia no nosso time, aumenta a motivação, engajamento e eles confiam na gente de volta. E acho que confiança tem a ver também com vulnerabilidade, de você pedir desculpa, dar um passo para trás e falar, olha, eu errei como líder e que bom que tomamos a melhor decisão junto. Então, acho que para gerar confiança, que as pessoas falam, como que eu faço isso? Que passo que eu dou? Eu acho que é você olhar erro como aprendizado. Então, e não ficar, olha, hoje vamos errar hoje, hein? Hoje nós vamos perder 1 milhão, hoje nós vamos... Não, mas de que maneira que nós aprendemos, como gera isso processos. Então, nós temos dentro da Conquer, nós chamamos de mural das cagadas, Luciano. Então, é algo que começou conosco mesmo, com os líderes. Então, o que eu errei, qual foi a situação, de compartilhar mesmo, não é para expor, é para gerar uma situação, não, é para gerar realmente o aprendizado coletivo. E aí a confiança acontece porque as pessoas elas se sentem nesse espaço de colaboração, de também colocar os teus erros, entender, porque muitas das nossas cagadas viraram processos, viraram produtos, viraram uma forma de você perguntar para os nossos alunos, para os nossos clientes, de que maneira a gente pode atendê-los melhor e os próprios colaboradores. Então, não ter medo de errar, não ter medo de encarar, é fundamental, é uma válvula extremamente importante para a confiança. Porque se não começa como líder, vira uma coisa muito inacessível, como você falou do case, de que eu tenho que dar 3 passos para trás para falar com o meu líder. Então, eu acho que uma coisa que eu falo muito para o meu time é me aponte onde eu estou errando. Eu lembro que muitas vezes eu perguntava onde eu preciso melhorar como líder. E eu já ouvi muitas pessoas falando, eu nunca tive esse espaço para poder falar de como eu posso... é sempre unilateral, né? Eu falo que você está bem onde você não está bem. Mas como eu, como líder, posso melhorar se eu não me retroalimentar no time? Então, isso é fundamental. Muitos líderes têm medo. Eles têm medo que, se eu perguntar ali para a pessoa do meu time como eu posso melhorar, ou se eu fiz alguma coisa errada,
ele talvez fale, né? E, pô, será que eu fiz alguma coisa errada? E, pô, será que ele vai trazer alguma fraqueza? Será que eu não estou desempenhando bem? Então, eu prefiro não saber. E não faz nenhum sentido, porque todos os profissionais estão em desenvolvimento o tempo todo. Gente, não existe profissional perfeito. O gerente, o diretor, o VP, o CEO, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos nos desenvolvendo. Então, você precisa, sim, se abrir, dar esse canal de espaço de novo, né? A escuta. A gente vai sempre voltar para essa palavra. Sim. Escutar o seu time e agir em cima daquele feedback. Isso é extremamente importante. Tá? E andando um pouquinho mais, a gente vai para o próximo slide agora, que a gente vai falar um pouquinho do reconhecimento. Né? Reconhecimento é uma das melhores ferramentas que um líder pode ter para motivar e engajar o seu time. E eu brinco aqui que eu falo do reconhecimento e eu falo também de algo que eu chamo de micro-reconhecimento. Então, vou falar um pouquinho do reconhecimento, vou falar de uma experiência que eu tive recentemente. Na empresa que eu trabalho agora, eu toquei um projeto grande, e o resultado dele foi muito bom. Foi bem entregue, eu tive muito orgulho do período que eu trabalhei e do que eu entreguei com esse projeto, mais ou menos uns 6 meses. E a gente tem uma reunião com toda a região de Latam, que acontece uma vez mais ou menos a cada 3 meses, e a minha VP, nessa reunião, ela fez um reconhecimento na frente de todo mundo. Eu não esperava aquele reconhecimento. Ela falou que eu entreguei o projeto, que os resultados foram muito bons, né, e pediu ali uma salva de palmas para mim, etc. E é bom isso acontecer também no nível de um executivo, de um líder, de um VP, etc., porque hoje, quando eu olho para a palavra reconhecimento e começo a contar essa história, né, eu não tenho como não lembrar do que eu senti naquela hora. Assim, um sentimento extremamente positivo, um sentimento de alguém que estava ali, sabe, falando de algo que eu fiz, que foi importante, que eu me dediquei na frente de todo mundo. Assim, não tem como apagar isso. Eu olho para a palavra reconhecimento, não tem como apagar. E assim, e não são só os grandes reconhecimentos, Aline. É importante também que a gente reconheça aquele segundo ponto que eu trouxe, que são os micro-reconhecimentos. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer com o meu time, eu falo que é reconhecimento da semana. Então, eu peço para os meus líderes, falo, pessoal, o que foi destaque essa semana? Teve algum projeto? Teve algum evento? Teve alguma nova apresentação? Alguma negociação que foi fechada? Alguma campanha que foi bem entregue? Algum resultado excepcional para os nossos clientes? O que aconteceu? Eles me trazem isso e eu reconheço a pessoa através de um e-mail, eu chamo ela para o café, eu vou até a mesa dela, peço para ela me contar um pouquinho mais sobre o que aconteceu e agradeço e por aí vai. Esses micro-reconhecimentos, gente, de um e-mail a um tapinha nas costas, valem ouro, eles motivam o time demais. Todo mundo gosta disso. Eu também gosto dos micro-reconhecimentos. Sim, e acho que mapear também qual que é a melhor forma que o teu time gosta de receber, se um reconhecimento em público, um e-mail, um café, a sua presença, alguma reunião que ele faça uma abertura. Então, acho que saber mapear, acho que como líder você precisa fazer um escaneamento aí de que não dá para fazer um copy-colle. Você tem o seu estilo de liderar, mas você precisa adaptar ao estilo. Parece tão óbvio, mas a gente não faz isso. Então, é super importante não só esses elogios, mas de boas práticas. Olha, uma boa prática que você superou um desafio. Hoje de manhã a gente tem uma reunião com o meu time que fica aqui em São Paulo, e um dos meus gerentes, ele fez um reconhecimento diferente. Ele pediu, que tem pessoas de várias áreas, né, da parte que a gente toca os projetos para as empresas, e ele pediu para que uma pessoa, a gente falasse da pessoa para a nossa direita, uma característica positiva que vê essa pessoa fazendo no dia a dia, que às vezes a gente não consegue valorizar. Então, é um reconhecimento tão simples e uma atitude que numa reunião, que a gente ia falar de resultados, ia falar de como ia ser a semana, a gente fez um rito de cultura pequeno, onde você valorizou o outro, e o outro não estava esperando por aquilo. Então você fala, olha, eu vejo o quanto ele é dedicado, o quanto ele é organizado, o quanto ele me ajudou, muito obrigada por isso. Porque no dia a dia da nossa operação, você é engolido, e aí a falta de tempo é a maior desculpa que os líderes têm para não fazer o processo de gestão de pessoas. Então, parar para dar espaço para trás, para realmente buscar essas ferramentas no dia a dia, oxigena as pessoas, né, Luciano? Nossa, não, tem que achar tempo para gerenciar o time, não dá. Assim, um líder que se afogue em tarefas operacionais, tarefas do dia a dia, projetos, etc., e esquece do time, vai ter a produtividade declinando de todos eles. Não faz nenhum sentido isso. A principal função de um líder é garantir que o time esteja
muito bem servido. Se ele não fizer isso, as coisas não vão funcionar. E acho que então, se você acha que você não tem também, tempo, arrume tempo para cuidar do seu time. Nós passamos muito no corredor, chegando pro outro e falando, Luciano, e aquela meta, e aquela questão? Você fala muito com os teus pares sobre isso, mas converse amanhã no corredor, no almoço, no seu dia a dia com o teu par e pergunte o que você faz de ferramenta prática para engajar o seu time, o que está dando certo e o que está dando errado. Porque você passa o tempo todo com uma série de pessoas no teu dia a dia e você compartilha pouco. Você está lendo alguma coisa, que boa prática, o que deu errado, que me dá um insight. Então, acho que você... trocar com essas outras pessoas é fundamental para criar essa rede de colaboração, porque isso vira boas práticas desse exercício de liderança que evita as possíveis janelas quebradas, né? Total. E assim, e até indo um pouquinho aqui para a direita, em vez de descer mais, e reconhecimento, gente, é uma tarefa de todo mundo, não só dos nossos líderes. E principalmente você, que está querendo ser um líder no futuro, que é aquele membro do time que é um pouquinho mais sênior, etc., começa a exercitar isso desde agora. Aquela pessoa da equipe que aprendeu uma nova habilidade, que te ajudou com alguma coisa, que respondeu um e-mail, que te fez entregar aquele projeto no prazo, vai lá e reconhece aquilo. Aquela pessoa nunca vai esquecer disso. E é uma das principais habilidades e mais importantes de todos os líderes. E acho que um ponto que veio até numa das perguntas aqui, que veio falando, e quem motiva o líder, né? Retroalimente no seu time, vai buscar feedback também, a gente fica também muito esperando, seja mais protagonista também, né? De olhar para o seu time e perguntar, você está o tempo todo ali num caminho de comunicação, de via de mão dupla, por que não você não só esperar o feedback que você deveria ter do seu próprio líder, mas você buscar também essa rede dos seus pares, de outros colegas de trabalho, porque eu vejo na minha carreira o quanto que eu errei, as pessoas iam espelhando e eu mudava de trabalhos, mudava os contextos e eu tinha atitudes que eram inadequadas como líder justamente por não trabalhar minha inteligência emocional, não estar aberta a receber o feedback. Então, quando você vê que começa a se repetir, como é teu estilo de liderança? O que efetivamente você faz para você se engajar? Quais são os valores que estão conectados ali que você precisa se desenvolver? Então, não só olhar para o engajamento do time, mas o teu próprio engajamento como líder. Né? Total. E criar uma cultura dentro da empresa é tarefa de todo mundo. Sim. Ninguém cria cultura sozinho. Um diretor não cria cultura sozinho, um VP não cria cultura sozinho. Quem cria cultura são as pessoas que trabalham lá. Ele pode ser o maior exemplo para fazer aquilo acontecer, mas sozinho ele nunca vai conseguir. Sim, total. Tá. E indo para o último ponto agora, que a gente vai falar hoje, né? Tá quase 1 hora de papo já. Eu não poderia deixar de fechar com escuta, a escutativa. Escute. Eu recebo incontáveis mensagens de pessoas contando as histórias de como elas interagem com seus chefes, seus gerentes, seus líderes, e a maioria esmagadora dessas mensagens traz o mesmo tema: a falta de escuta, a falta de espaço para trocar informação com aquele líder, a falta de conversa, a falta de momentos a dois para poder conversar um pouquinho. E a Aline já falou sobre isso, que eu trouxe aqui também para a gente discutir agora. O líder precisa criar esse ambiente, o líder precisa criar uma cultura em que as pessoas consigam se comunicar, em que as pessoas saibam que ele está disponível, saibam que ele está lá para ajudar, que ele está lá para suportar e que ele vai escutar quando precisar. Assim, uma das coisas que a gente faz, isso é muito comum em quase todas as empresas de tech, é o famoso one-on-one. Que é o quê? Que é você abrir um espaço para interagir ali com o seu funcionário semanalmente, quinzenalmente, etc. O que acontece em empresas, por exemplo, como o Google e o Facebook? É muito comum a gente ter one-on-ones semanais de 1 hora. Com todo mundo de time. De novo, gente, semanais de 1 hora. Eu já escutei histórias de pessoas falando que não interagem no ambiente só os dois com o líder há 6 meses, 7 meses, que nunca tem espaço. Ou líderes que me procuram e falam, Luciano, como eu posso conectar melhor com o meu time? Eu sinto que não tem confiança, que não tem colaboração. E eu falo, como que você conversa com eles? Como você interage com eles? Não existe uma metodologia. Não, a gente tem a reunião de time ali, eu falo, eles escutam. Mas você já pensou em marcar um one-on-one e falar com aquela pessoa? E alguns líderes acham isso, nossa, mas toda semana eu preciso falar com ele? E eu fico pensando, gente, a principal função de um líder é interagir com seu time. E você acha absurdo gastar
1 hora num time de 3 pessoas, 3 horas por semana para falar com o seu time. Então, o líder precisa criar esses momentos. One-on-one é uma forma. Uma outra forma de fazer isso é tentar quebrar o time em grupos menores e trazer para uma conversa de feedback aberta. Isso é um hábito que eu tenho também. Eu sinto com os times dos meus gerentes, sem o gerente, falo, pessoal, vamos bater um papo hoje, vamos falar sobre estratégia, o que está funcionando, o que não está funcionando, tem alguma parte da cultura que está se perdendo, onde a gente poderia fazer melhor, onde eu poderia fazer melhor, como eu posso contribuir mais para o time, como eu posso contribuir mais para você. Tem algum cliente que está com dificuldade de falar, está com dificuldade de unlock alguma coisa, etc. Como eu posso fazer isso também? E, lógico, tá tudo ferrado, tudo danado, não tem ali abertura com um gerente, não tem abertura ali com o seu gerente direto, etc. A gente sempre tem também as pesquisas de cultura que a gente pode fazer, ali que todo mundo vai responder de forma anônima o que está funcionando e o que não está funcionando. Mas, de novo, gente, se você é um líder e você não se sente confortável de falar com a sua equipe ou com um membro da sua equipe sozinho por meia hora, 1 hora por semana, você tem um grande problema no longo prazo. E a gente vai já abrir para perguntas. O Luciano vai trazer aí mais um fechamento agora dos principais pontos aí que ele trouxe, mas já vai mandando a sua pergunta aqui para falar um pouquinho desse desafio que você tem como líder. Tira suas dúvidas aí em relação à jornada aí do Luciano. Tá, e vamos então só para o último slide para a gente fechar. A gente está quase uma hora de papo aqui, está super legal. Só para fechar aqui então, tá? Então 6 pontos que eu trouxe só para a gente recapitular. Então tirem print screen aí, ou peguem um celular e tirem uma foto disso, porque eu acho que se o líder trabalhar esses 6 pontos, boas coisas vão acontecer. Então, entenda o que o seu time valoriza, nem sempre é dinheiro. E a Aline colocou isso muito bem também. Não só o que o seu time valoriza, mas o que cada membro da sua equipe valoriza. Às vezes eles valorizam coisas diferentes. Bem-estar ou felicidade, uma cultura positiva ajuda a bater meta, ajuda a entregar os projetos. Colaboração sempre vai ganhar da competição. Historicamente, a gente já provou isso como humanidade. A gente está onde a gente está hoje porque a gente colaborou. Pratique a comunicação bem feita, mas não só a comunicação bem feita, a comunicação de confiança, que você confia no seu time. Reconheça o seu time em todos os momentos, nos grandes e nos pequenininhos também, faz toda a diferença. E o último, gente, que foi o principal tópico lá da consulta que eu fiz, escute. Essa é a principal ferramenta que um líder tem à sua disposição para melhorar a cultura do time. Excelente. A gente trouxe esse material extremamente rico do Luciano. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui. Enquanto vocês aquecem aí as perguntas... E pessoal, até falando... Pode falar, José. Vai lá, José. Até falando para quem está em casa, a gente anunciou ali que até 21 horas, mas fiquem tranquilos, a gente ainda vai responder as perguntas de vocês. A gente estende um pouquinho mais, vai até umas 21h30, não tem problema. O Luciano continua aqui com a gente. A Aline vai fazer um comunicado, mas a gente continua aqui junto, tá? Vai rolar uma hora extra, é isso? Brincadeira, José. Aqui tá já trocando muitas perguntas aqui pro Luciano, mas enquanto a gente aquece, e eu queria agradecer vocês por essa rede de networking. A gente faz pouco isso, né? A gente tem não só as ferramentas aí digitais, mas acho que a gente precisa trocar muito como vocês fizeram, então essa rede é criada aí por nós, né? Mas eu queria falar um pouquinho com as pessoas falam onde é que eu posso desenvolver um pouquinho mais, eu preciso de ferramentas e um espaço para trocar com outros profissionais e outras pessoas. Então as pessoas me perguntaram também aqui no chat um pouquinho sobre a nossa especialização de liderança e gestão de pessoas. Então, na Conquer, a gente tem um programa onde vai apoiar os líderes com ferramentas práticas a construir times de alto desempenho. A gente vai aprender ferramentas sobre como fazer gestão para resultados, de que maneira a gente pode engajar ainda mais os nossos times, como que a gente pode criar essa cultura de colaboração, não só em processos admissionais, não só os processos de desligamento, mas da jornada que nós falamos desse employee experience, né, dessa jornada do colaborador. Diferente de uma pós-graduação, de um MBA tradicional, o nosso curso, ele tem muita troca, são aí 10 semanas com aulas online, com aulas presenciais, para trocar com expertos de mercado. Então, a cada aula você vai ter um convidado que é um líder que já errou e já acertou no dia a dia aí da sua liderança e que está aprendendo. Então, a cada aula você vai ter um expert, seja para falar sobre inovação, sobre gestão para resultados, sobre trabalho em equipes.
Para você que está precisando aí buscar e trocar mais sobre liderança, o nosso programa aí de especialização de liderança e gestão de pessoas, ele tem duração aí de 10 semanas e a gente vai ter a próxima turma iniciando dia 16/3. Então, se vocês tiverem mais interesse, podem entrar no nosso site, falar um pouquinho com o nosso time, que vai trocar aí um pouquinho sobre de que maneira que a gente pode te apoiar no teu desenvolvimento da liderança. E, Joseph, será que a gente conta a novidade em primeira mão aqui para o pessoal? Tem novidade, tem 2 novidades muito legais, Aline. Meu Deus, essa eu fui pega de surpresa. Então, quer lá. contar a segunda novidade aí para aquele líder que fala, tá bom, isso tudo eu já sei, quero saber um pouquinho mais, o que ele faz? Bom, para o líder que quer um pouquinho mais, que quer chegar um pouco mais longe, a gente está lançando aqui em primeira mão, não foi divulgado até agora, estamos divulgando a partir deste momento, a imersão e mentoria em liderança e gestão de pessoas da Conquer. É uma imersão exclusiva que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de maio, em São Paulo, onde numa sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo de manhã, nós vamos ter uma imersão com alguns líderes de muito alto nível, onde a gente vai poder conversar diretamente com eles, com aulas exclusivas e mentorias personalizadas. Alguns dos líderes que vão participar dessa mentoria são o próprio Luciano Santos, que está aqui acompanhando com a gente hoje, Daniel Knoffels, CIO do Grupo Boticário, Paulo Cunha, da Amazon América Latina, Marcelo Bittencourt, diretor de unidade de negócio da Red Bull, Guilherme Alves, CFO da Bluefit, eu estarei com vocês, a Aline estará com vocês, o Endel, cofundador da Conquer também, e o Eduardo, head de inovação da Conquer também. É uma turma exclusiva, com processo seletivo para até 40 alunos. Então, para quem quer esse curso, essa imersão, né? Para gestores, para líderes e para empreendedores que estão à frente dos seus negócios. Então, a mentoria, uma imersão muito exclusiva. Quem tiver interesse, a gente vai colocar o link aqui no comentário para poder acessar e participa de um processo seletivo com a gente. O código que a Aline falou para vocês aqui agora também vale para essa imersão e mentoria da Conquer, sendo anunciada aqui em primeira mão para vocês. Bem, então, para quem não notou aí, a gente está fazendo aí a segunda novidade para a gente já começar as perguntas aqui. Para quem está acompanhando exclusivamente o nosso webinário hoje, agora, e quiser garantir tanto a nossa especialização de gestão de pessoas ou qualquer outro curso da Conquer, olha, eu quero acelerar aí minha carreira com profissionais aí top de mercado, basta colocar Summit SUMMIT 10. E aí você vai garantir 10% de desconto aí na sua matrícula, tá bom? Então, corre agora, é exatamente para quem está aqui na imersão, que quer acelerar tanto na nossa especialização quanto nos nossos cursos de soft skills, tá bom? E se você tiver interesse aí na nossa imersão, basta aí olhar o nosso link aí que a gente está colocando agora, tanto o código no chat quanto o link dessa imersão, que você vai ter uma mentoria aí presencial aí com o Luciano, que vai ser incrível aí com esses profissionais. Bora para a pergunta então. Bora. Bem, teve uma pergunta de uma pessoa, a imersão é presencial? Sim, Stephanie, é presencial, tá? Gente, teve uma pergunta aqui de uma pessoa que pede uma dica. Qual que seria o primeiro passo, Luciano, que a gente pode abrir dentro de uma empresa que não é aberta ao diálogo, que tem um ambiente que ele é mais fechado, mais hostil? Qual que é o primeiro passo para a gente virar essa chave e conseguir criar um espaço de colaboração e sair da cultura do medo? Parece que eu estou lendo umas 58 perguntas que eu já recebi até hoje, exatamente do mesmo tema. Só que tem uma pegadinha nesse ponto agora, porque geralmente as pessoas elas viram para mim, desculpa, e falam o seguinte: a minha empresa é fechada, ou o meu líder é fechado, não tem espaço para nada, não dá para fazer nada. E aí eu viro e falo: legal, quando você sentou e falou isso para ele, qual foi a resposta? E todo mundo vira e fala: ah, não, mas eu nunca falei para ele porque ele não vai escutar. Falei: mas você já tentou falar isso para ele? Você já tentou marcar um tempo, um almoço, um café, tirar do ambiente corporativo para ter essa conversa? E a maioria esmagadora não teve essa conversa. E grande parte desse problema não é nem a empresa ser fechada, é porque existe uma percepção ali negativa de que é fechado, de que não vai fazer nada diferente, e nem se começa o diálogo. E eu apostaria em muitos desses casos, se começasse um diálogo por qualquer uma das pontas,
esse diálogo ele iria para frente e iria trazer frutos positivos. Então, qual é sempre a dica que eu dou nesse caso? Chame essa pessoa que é a decisora, esse executivo, o seu chefe e a pessoa do RH para um diálogo, para uma primeira conversa. E uma dica adicional que eu dou é: tente tirar essa pessoa do ambiente normal de trabalho. Não é aquela salinha escura, sem janela. Não, vamos tomar um café. Será que hoje a gente pode marcar um almoço? Será que a gente podia ir naquele lugar aqui do lado para tomar um açaí? O que quer que seja, tira aquela pessoa do dia a dia normal e fala: olha, eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas sugestões, eu acho que se a gente fizesse isso, coisas boas, coisas positivas começariam com a empresa. Porque nada vai acontecer, Aline, se não começar do diálogo, Sim. de uma primeira conversa, da escuta de um lado e da comunicação do outro. Então não tem segredo, gente. O que eu vou fazer se não existe diálogo? Tem que existir diálogo. Se não existe diálogo, nos casos mais excepcionais que eu falo que não existe nenhum diálogo, procura uma nova empresa, procura um novo gerente, porque não vai acontecer. Tem uma pergunta bem interessante que pega nesse ponto, que diz de que maneira que engaja o colaborador sem ir daquele equilíbrio para o papel de amigão, que daí eu perco essa questão de colocar os limites no time, que aí você vai naquele outro extremo, que você sai do super autoritário para o super amigão. Eu vou ir... por favor, Joseph e Aline, vocês podem agora comentar no que eu vou falar agora, porque eu sou um pouco, não quero dizer radical, mas eu acredito muito no que eu vou falar agora. Não existe amizade na liderança. Não dá. Você pode ser bom colega, você pode ter uma amizade anterior, etc. Mas é extremamente perigoso você falar que tem um membro da sua equipe que é seu amigo e os outros não são. Nós somos criaturas sociáveis, criamos conexões com as pessoas. Você tem um amigo no time, coisas ruins podem acontecer. Luciano, você não é amigo de ninguém do seu time, etc. Não é que eu não sou amigo, eu acho que a gente convive, em algumas situações até acontecem coisas fora do ambiente de trabalho, mas cultivar uma amizade daquela pessoa que tá ali na minha casa, todo final de semana, etc., no ambiente de trabalho é extremamente diferente, extremamente difícil. Voltando para a pergunta inicial agora, não tente virar amigo do seu time, não é isso que eles esperam de você. Você não precisa ser amigo do seu time, você precisa ser um líder eficiente, você precisa ser um líder que escuta, um líder que participa, um líder que comunica, que traz uma boa visão, que traz um direcionamento, que sabe explicar o que é prioridade. E, de novo, a gente voltou para essa palavra hoje 200 vezes e vai voltar mais algumas. Um líder que escuta o seu time também. É isso que eles esperam de você. Então, não precisa sair de uma situação totalmente fria ou de pouco engajamento para virar o amigão do seu time. Não é isso que eles esperam. Saia dessa situação em que você não engaja e não faz nada, não tem esses atributos necessários que um líder tem que ter e comece a exercitar esses atributos. Comece a comunicar, comece a engajar, comece a mostrar que você está lá, faça one-on-ones com o seu time. Então não precisa ficar amigão, não. Coisa nenhuma. Não é nada disso que eles esperam. Tem esse equilíbrio, né? De você estar na parceria de um ganha-ganha, mas ao mesmo tempo saber colocar limites, saber reconhecer. E tem uma outra pergunta bem interessante aqui, que é um ponto de quando o teu time não te enxerga como líder. Né? Como é que você engaja quando as pessoas falam: olha, eu tenho mais experiência que você, você não passou por nada do que eu já passei, então que caminhos que normalmente na sua trajetória ou você normalmente orienta as pessoas aí no teu dia a dia? Excelente pergunta, excelente pergunta. Então o meu time não confia que eu sou um bom líder. Ou até, eu sempre tenho essa pergunta daquela pessoa que era parte da equipe e foi promovida. Virou ali o gerente dos colegas, é um novo líder agora e o time não está aceitando muito bem. Sabe qual é o pulo do gato para você lidar com isso? Se você estiver enfrentando resistência, eles não estão seguindo as instruções, não estão abertos ao diálogo, às vezes até está boicotando. Às vezes até está boicotando alguma coisa de propósito, etc. Chame essas pessoas para uma conversa e fale: eu sei que as coisas não estão funcionando muito bem com a gente. Como a gente consegue fazer isso funcionar? Uma vez aconteceu isso comigo, no começo da minha carreira no Google. Eu era um membro da equipe, eu trabalhava com um gerente de contas também, e eu fui promovido, que a gente chama de Team Lead, que é um gerente júnior. E um colega meu de trabalho, ele não aceitou a minha liderança. Ele não ia nos one-on-ones que a gente marcava, ele não mandava os e-mails que a gente precisava para fazer os relatórios semanais, ele começou a boicotar algumas outras coisas. E o que eu resolvi fazer? Eu chamei ele para uma conversa, fiz exatamente aquilo que eu tinha falado há
há um pouco de tempo atrás. Eu chamei ele para uma conversa e falei, não, a gente não vai para uma salinha se trancar. Vamos almoçar? A gente saiu do escritório, foi almoçar fora e eu falei, fulano, é o seguinte, eu percebo que você não está muito confortável com o meu novo cargo, em eu ser seu líder, seu gerente, você não está fazendo isso. O que nós dois podemos fazer para mudar essa realidade? Para mudar essa situação, porque a realidade eu sou o líder de pessoas hoje, eu sou o seu gerente e você está no meu time. Eu adoro o seu trabalho, eu acho que você é um excelente profissional, eu acho que eu também sou um bom profissional, eu sei que eu tenho muito para aprender como líder, o que nós dois podemos fazer? Ele deu uma respirada e sabe o que ele fez? Ele me pediu desculpa. Ele falou, desculpa, eu sei que eu não estou sendo uma boa pessoa, vamos trabalhar nós dois juntos. E a gente sentou franqueza, ali, né? Franqueza, se abrir, sabe por quê? Porque principalmente para o novo líder, a gente acha que a gente não pode ser vulnerável, não pode falar que não está funcionando, não pode mostrar que está preocupado com aquela situação. Fala, olha, eu estou preocupado porque a gente precisa trabalhar nós dois e não está funcionando. Você não está seguindo as instruções, a gente não está dialogando, você não está me escutando. O que a gente pode fazer os dois para mudar isso? Porque a realidade eu estou aqui, você está aí, a gente vai ter que fazer isso acontecer. Então essa é a dica que eu deixo. Acho que é bem importante isso, né? De você trazer essa franqueza para a relação, porque senão o ambiente fica insustentável, né? Tem uma pergunta interessante aqui, que é qual o seu maior desafio que você já teve como líder? Mudança de cultura. Mudança de cultura foi o maior desafio que eu já tive até hoje. Eu tive, em uma das muitas oportunidades que eu tive na minha vida, eu fui contratado para poder, segundo as palavras do meu antigo chefe, dar um jeito naquele time. Tá, ok, legal, fui contratado para isso. E o que eu precisei, na verdade, fazer era uma grande mudança cultural. Então, era um time de vendas também, um time de gerenciamento de vendas. E eu nunca vou esquecer de uma conversa que eu tive. Eu sentei com um dos gerentes de conta desse time e eu comecei a falar para ele, como você enxerga o time, como está a relação com o seu gerente? E não é porque ele era uma má pessoa, não era um bom gerente de contas, é porque ele realmente acreditava que isso era a realidade. Ele virou para mim e falou, não, meu gerente não está aqui para se meter no meu trabalho, ele está aqui para falar da minha carreira, para me ajudar, e o trabalho eu me viro, ele não tem que se meter no meu trabalho. A gente está falando de um time de vendas, a pessoa acha que o gerente não pode saber absolutamente nada do trabalho dela. E ter que fazer aquela mudança cultural acontecer não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa de um mês para o outro, não é uma coisa de um trimestre para o outro. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que sentar com absolutamente todas as pessoas do time, sentar com todos os gerentes do time, primeiro passar a visão para o time gerencial sobre quem somos e quem queremos ser, onde estamos e onde a gente quer chegar, como está o nosso resultado e como deveria ser o nosso resultado e quais são as coisas que precisam mudar para aquilo acontecer. Os primeiros corações que eu precisei ganhar nessa mudança cultural foi do time de liderança. Depois que os corações do time de liderança foram ganhos, aí sim a gente começou a fazer o mesmo exercício com o time. Levou mais ou menos um ano para esse time realmente sair de um time operacional sem regras para um time extremamente eficiente de vendas. Então, mudança cultural geralmente é um dos maiores desafios que um líder pode passar. E às vezes não funciona. E é um grande desafio mesmo. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de amanhã do nosso webinar, que vai acontecer às 11 horas da manhã, que é o líder como um grande agente de mudanças. Então a gente vai falar um pouquinho mais, vou pedir até depois para o Joseph falar depois um pouquinho sobre como vai ser essa aula, que é uma aula aí, um webinar com o próprio Joseph, falando um pouquinho sobre ferramentas práticas e cases sobre gestão de mudança. Quer falar um pouquinho sobre amanhã, Joseph? Pode ser. Vocês sabiam, pessoal, que esse é um estudo da Harvard Business Review, 70% das mudanças nas empresas falham? É um índice muito grande, né? E por que elas falham? Normalmente pela resistência a mudanças. Afinal, toda mudança gera resistência. E existe uma disciplina que se propôs a estudar isso e entregar para a gente, para nós líderes, ferramentas e metodologias para que a gente possa conseguir colocar em prática as mudanças da nossa empresa. Essa disciplina se chama Change Management. Então, nessa aula de amanhã, às 11 horas da manhã, que vai estar disponível para todos vocês, inscritos no Summit, vocês vão poder acompanhar ferramentas, práticas, metodologias de como conseguir implementar a mudança e vencer as resistências que qualquer mudança causa na tua empresa. Excelente. Então, não deixem de assistir aí amanhã ferramentas práticas para você que está precisando aí passar por gestão de mudanças. E tem mais uma pergunta aqui, que era do Caio,
que perguntou o seguinte: como lidar com o imediatismo das novas gerações, pensando em engajamento, né? Nem passamos por isso no nosso dia a dia, Luciano. Imediatismo de quem? Da nova geração? Nosso também, porque, né? eu acho que, gente, eu acho que de todo mundo, né? De todo mundo. Uma estratégia que eu acho que eu apliquei historicamente, assim, eu sempre trabalhei com times mais jovens, tá? Então, há mais ou menos uns 10 anos eu trabalho com todos os tipos de profissional, de todas as idades, mas a gente tem um pedaço do nosso negócio que é muito focado ali em pessoas de 21, 22, 23, etc., que eu acho que é um pouco aí da pergunta que o Caio está trazendo. E às vezes a gente até brinca, né, que a gente traz uma pessoa, a gente tem um one-on-one, uma conversa, e a pessoa quer virar CEO em 3 anos, né? Então, quero fazer um plano aqui para em 3 anos eu virar um CEO. E como que você lida com isso? Eu acho que é explicar um pouquinho como funciona a estrutura da empresa. Explicar um pouquinho como funciona a estrutura da empresa, ser muito prático em qual é o plano de carreira, como é uma progressão, quais são as possibilidades de mudanças para outras áreas e por aí vai. Tá? Essa é a parte que eu diria mais burocrática que a gente pode utilizar para lidar com isso. Mas um outro lado que eu gosto, que eu falo, que é não simplesmente tente se livrar desse comportamento. Crie uma cultura em que você pode explorar isso. Então, o imediatismo também é uma vontade de fazer as coisas acontecerem de maneira muito rápida. Talvez você não consiga virar CEO em 3 anos, mas que tal você colocar 2 projetos para acontecer em 6 meses? Ou 3 projetos para acontecer em 1 ano? Então, uma das coisas que a gente sempre incentiva os times a fazerem, essa parte que eu falei que é mais jovem, é dar alguns projetos, né? Quando ali o que a gente chama de trabalho core, que a parte está funcionando muito bem, é dar junto com o trabalho, né, junto com o gerenciamento de contas, projetos em que essas pessoas possam desenvolver novas habilidades, aprender outras coisas e ter impacto num período mais curto. E assim, qual que é o subproduto disso, Aline, quando a gente faz isso acontecer? Inovação. Então, muitos desses projetos, dessa categoria do negócio que eu estou falando, que a gente dá, vamos entregar em 3 meses, em 4 meses, criam muitas das inovações que a gente vê dentro do time. Então, eu não diria que se livrar desse imediatismo, lidar com ele, é apagar esse imediatismo. É explicar muito bem quais são os processos, as possibilidades, o que pode acontecer quando essas questões partem da carreira, mas também saber explorar isso de maneira positiva para o business, para o negócio. Excelente. Pessoal, nós vamos começar aí encerrando aí o nosso excelente webinar, essa troca maravilhosa aí com o Luciano e com o Joseph. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Então, de tudo que a gente teve essa aula aí de aprendizado, de troca, não sei nem por onde começar, Luciano. Se você pudesse me dar 3 dicas de por onde eu começo como líder a virar o jogo, a engajar mais meu time, por onde seria? Tá. De novo, né? Eu falei que a gente ia voltar várias vezes para essa palavra e para esse tema e a gente voltou. Então, a primeira coisa que você tem que fazer como líder, se você não faz, é escutar o seu time. Então, escute o seu time. Seja através dos one-on-ones que a gente falou, seja através de uma reunião com todos eles, preferencialmente através dos one-on-ones, escute o seu time. Mas pratique uma escuta verdadeira. Não é escutar esperando para falar. Não é escutar e já responder o feedback que você recebeu. Escutar e já querer rebater. Escute de verdade. Escute, absorva aquilo, não responda nada e fala que vai pensar, que vai melhorar e por aí vai. Então, definitivamente, a escuta é um dos principais atributos. Por quê? Porque vem um segundo depois, que é comunicação. E se você escutar quais são as demandas, quais são as preocupações, quais são os anseios, quais são os medos, você vai saber o que melhorar na sua comunicação, o que comunicar, onde a comunicação não está funcionando e por aí vai. Um líder precisa comunicar muito bem, precisa passar a visão do time. Lembra quando você me perguntou do meu principal desafio? Eu preciso escutar. Lembra o que eu fiz? Eu escutei todo o time, depois eu criei uma visão. Essa visão, eu criei uma análise aqui que a gente está agora e aqui que a gente quer chegar, depois como a gente vai fazer isso e o que a gente quer obter com isso. Então, um líder precisa passar isso muito bem. E a primeira coisa que eu fiz antes daquela mudança cultural foi escutar todo mundo, 100% do time, múltiplas vezes. Então, escute e comunique. E depois, gente, eu acho que quem é que funciona sem aquele tapinha nas costas, Aline? Quem é que funciona sem o reconhecimento do bom trabalho feito? E por aí vai. Eu não estou querendo diminuir os outros atributos, eles são todos importantes. Se vocês pegarem aquele mapinha, aquela nuvem que eu postei lá no meu LinkedIn, tá lá também.
tudo ali é importante. Tem confiança, tem dinheiro, tem colaboração, tem empatia, tem um monte de coisa ali que é importante. Mas para mim essas 3 são muito importantes. E fazendo um jabazinho rápido aqui, tá? Para quem não me segue ainda e gostaria de conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu estou no LinkedIn como Luciano Santos, é super fácil me encontrar, e eu estou no Instagram como Luciano Responde. Excelente. Joseph, quer fazer também um encerramento aí com o Luciano, antes da gente fechar? Maravilha, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos continuar nessa semana. Algumas perguntas estão surgindo aqui, se a especialização em liderança, ela também está disponível na modalidade online. Sim, para quem estiver em outras cidades, para quem não conseguir assistir às aulas presenciais, ele é um curso com 10 semanas de duração, com aulas uma vez por semana. Então, quem não puder fazer na modalidade presencial, tem a possibilidade de fazer na modalidade online, sempre com a metodologia Conquer, com professores de mercado e com conteúdo do mais alto nível. Então, se você mora em alguma dessas cidades, será um prazer te receber também na modalidade online. E como fechamento, deixei meu super agradecimento para vocês. Amanhã, 11 da manhã, a gente está de volta. Quem não puder 11 da manhã não tem problema, porque vocês vão ter o link disponibilizado dessa aula, que é uma aula gravada, e 8 horas da noite temos mais uma aula ao vivo. Também quero deixar um super agradecimento para todo o pessoal do Gas Conecta, plataforma de inovação da Gazeta do Povo, que disponibilizou o local que a gente está agora em São Paulo com essa gravação. Um super parceiro da Conquer, super parceiro do Conquer Summit também que está realizando. Então, muito obrigado a todo o pessoal. Gente, queria agradecer aí toda a troca de vocês nessa rede de networking que fizemos aqui. Agradecer o Joseph, agradecer o Luciano por essa parceria. E eu saio daqui com a cabeça já bombando de ideias, né, para colocar em prática. E eu acho que esse é o grande aprendizado. Muito mais do que colher tudo isso que vocês ouviram do Luciano, do Joseph, é também colocar em prática. Então, na Conquer nós colocamos sempre um desafio Conquer. Então,